Mas começou aí? Começou não. É, essa obra, desde quando eu nasci que eu já havia falar que aquilo ali já tinha o nome de BR. Porque a gente normalmente não faz essa modificação do que é PE, do que é BR. Pra gente ter o asfalto, pra gente tudo é BR. Tudo asfalto é BR. E desde quando eu me entendi de gente que o pessoal dizia, isso aqui já entrou dinheiro aqui gastado. Primeiro dizer que essa obra, Kika, ela é uma das ações de uma luta histórica, né, da comunidade. A começar da chegada das primeiras mulheres, cuja história oral registrou como sendo 6 mulheres. Também não dá para a gente descolar dessa ideia de Conceição das Crioulas enquanto um conceito, enquanto um lugar cujo se enquadra num conceito chamado terra de mulher. Né? Se a gente fizer, eu estou fazendo um mapa agora na minha pesquisa, e desde a fundação até os dias de hoje, já preparando para o dia de amanhã, é como se a gente vivesse uma linhagem de lideranças de mulheres. Então as mulheres têm muito a ver, não só no nome de Conceição das Crioulas, mas em todo o processo político da história de Conceição das Crioulas. Então eu acho que começa daí. Depois tem todo um processo de retirada de direito, negação de direito, e que no final da década de 80 e começo de 90, esse grupo, de novo, essa geração dessa época, se entende, se reentende e se questiona o que aconteceu, que antes era uma terra livre e passamos a não ser mais uma terra livre. Olha, a pista não era pista, era central. Porque no outro tempo era central, né? Eu era menino, já falava de fazer uma central, pegando do 28 para sair na floresta. Nesse tempo não tinha pista, né? Nem para Salgueiro não era pista, era central. Eu era menino, já falava nessa central, né? Era meu pai que falava, né? Ele dizia que essa pista de Conceição já tinha sido feita, né? Já davam ela como feita, né? Que sempre foi falado que ela estava para fazer, depois diz que saía a conversa que já tinha sido feita essa pista aí. Que aí não vai sair não, porque já foi feita, né? Só nunca ninguém viu, foi essa pista, né? Mas que no papel já foi feita, né? A estrada era aquela costela de faca, sabe? Que a gente não conseguia nem segurar em cima dos carros, sabe? Mas quando passava a máquina, é claro que ficava boa por um dia, mas depois continuava a mesma coisa. Quebrou, foi? Quebrou, parece que isso. Eu lembro e ali eu pedi a Deus para que não acontecesse nada, porque de qualquer forma a gente se sente culpado quando acontece uma coisa ruim, sabe? Mas eu pedi a Deus e Deus me guiou para o mato, sabe? E eu agradeço por isso, mas na verdade não é brincadeira você pegar um ônibus daquelas condições e trabalhar 5 anos com um freio em 2 rodas na dianteira e graças a Deus a gente saiu ileso. Eu tô dizendo, Martins, tem que dar uma brigadinha por essa estrada que não tem onde que aguentar não, meu amigo. Porque se eu amarrar aqui, nós vamos até Salgueiro, agora se fosse pra voltar pra Cristo, não aguentar pra na estrada, não tem não. O problema é a estrada, né, João? O que quebrou aí, se eu amarrar, nós vamos pra Salgueiro, mas se fosse pra voltar, não dá. O que foi caiu, Bela? Foi a permissão? Foi. Ei, Lúcia. O que é que tá fazendo aí, sentada? Eu estou sentada aqui, o ônibus quebrou mais uma vez. Nós estamos aqui, né? Caminho da escola. Quando se falava de estrada, eu sempre estava perto, porque eu sempre dependi dessa estrada. Então eu não podia deixar de estar lá, sabe? A PE de Conceição das Crioulas, ela não representa a obra. Ela representa os momentos políticos e de movimentação que a comunidade teve. Nós tivemos momentos muito importantes
que, apesar da dificuldade de efetivação da política pública dos governantes, no caso o governo do Estado, e que chegou em um momento a tentar construir uma parceria com o governo federal para efetivar o projeto, foi um momento que a comunidade esteve muito próxima, uma comunidade que ela é pluriétnica. Nós temos no nosso território, nas proximidades, o povo indígena. Nosso território é um território quilombola. Nós temos também nas proximidades do território assentamentos de reforma agrária. E foi o momento em que eu senti maior união entre esses povos. Esse momento que nós tivemos de ocupação da PE, momento que nós tivemos de fazer vaquinha nas associações para ir fazer reivindicação em Recife. Esses momentos são momentos que representam, além de uma obra, representam assim, a força política que a comunidade tem. Agora, nesse meio termo, tem uma coisa que eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho de falar, que é a ideia da escola, né? Como a escola, ela se tornou esse instrumento de afirmação de identidade, de luta por direito, um direito não só de ler e escrever, mas um direito de ler sua própria história e escrever sua própria história, que eu acho que é isso que a gente está fazendo. Nesse caminho, não dá também para a gente esquecer que nós somos, do município Salgueiro, nós somos o público que acessou o direito à educação por últimos, apesar de sermos mais velhos do que Salgueiro. Quando Conceição foi fundada, não existia Salgueiro. Então, para você ver como o racismo, embora não tivesse dito que era o racismo, mas como o racismo ele vai operando silenciosamente e vai excluindo os negros, os indígenas e vai colocando em determinados lugares. Só mais adiante, quando a gente começa a compreender, que a gente vê que aquilo é racismo. Então, nós acessamos energia por último, a água chegou para nós por último, e a estrada a educação chegou por último. A grande sorte, o valor nosso é que a educação chegou como um valor político e não apenas como ensinar a ler e escrever. Todo mundo da comunidade conseguiu se mobilizar e nós fechamos a BR-116, a qual dá acesso a Petrolina, que é uma rodovia nacional, e conseguimos parar ela durante todo o dia. Com isso conseguimos a sensibilização do governador para receber uma equipe de representação das comunidades. Eu acho que isso já devia ter acontecido em outros espaços antes, né? Hoje a gente está protestando essa vez aqui. Espero que os governos venham trabalhar para a gente não estar fazendo outras movimentos nem esse. A gente recebia a promessa e nunca via resultado, né? Sempre só as promessas sem resultado. Aí era onde dizia, vamos ocupar que o governo vê que a gente está, como se diz, está vivo, está movimentando também, né? E aí, se o cara só pedir e ficar quieto, eles também não vão, como se diz, dar essa ligança tanto não, né? Mas quando ele vê o povo se movimentando, eles também temem um pouco, né? A gente nem diz a história, não sabe que tem gente, como se diz, lutando também a favor daqueles benefícios, né? Uma parte a gente foi, passou o dia, como se diz, quase todo lá com a BR fechada, né? Os caminhoneiros querendo passar por riba do povo, mas o povo sempre, mas nem diz aquela história, o povo unido mas será vencido, né? E aí sei que eles tinham que respeitar também um pouco, né? Eu acredito mais, primeiro, na ajuda de Deus e o povo que se mobilizaram, sabe? Tiveram a sensibilidade de buscar, de correr atrás e conseguir, porque quando eu digo que não acreditava, eu cheguei a dizer uma vez a seu João Alfredo que eu só ia bater palma quando visse essa estrada. Porque quando eu não acreditava, é porque essas coisas, quando vêm dos políticos, a gente só pode acreditar quando a gente vê feito. A nossa comunidade, né, o Quilombo de Conceição das Crioulas, na hora que a gente quer se organizar para uma luta grande, coletiva, a gente realmente não quer saber quem é, só quer saber que é de Conceição, que é uma luta pelo bem comum, e aí a gente abraça a causa e vai atrás.
quantas vezes as nossas pessoas, né, os mais velhos, saíram daqui para poder lutar pela pista. E nessa época também um distrito que era menor que Conceição, só a gente fazia análise onde é que nós detectamos o racismo. Um distrito que era menor do que Conceição na época, que era o Mães, já tinha um projeto em execução da PE, que dá acesso à comunidade. Enquanto Conceição das Crioulas, que é o primeiro distrito, o maior distrito de Conceição, fora o centro, que é o primeiro, não tinha esse olhar de investimento. Porque a comunidade sempre esteve mobilizada, reivindicando, entendendo, da hora que conseguiu ter e compreender que a ausência das coisas que a gente não tinha direito era uma negação de direito, a gente passou a reivindicar esse direito. Então a estrada, ela é, a pista como a gente chama, que é a PE 470, ela é um dos produtos dessa luta da mesma comunidade que lutou por educação, que lutou pela água, que lutou para garantir para que os professores fossem da comunidade, que lutou para escrever sua própria história e orientar a própria as escolas a como atuar, apesar de você que está na escola sabe o quão é difícil, mas ao mesmo tempo é uma luta permanente, um enfrentamento. E esse enfrentamento é ao racismo. Porque nós não estamos longe do racismo, nós estamos imersos no racismo, porque a sociedade ela é estruturada no racismo. Infelizmente, as estruturas governamentais, elas são regidas pelo capital, pelo poder, pela força econômica. E ainda hoje muita gente pergunta como é que pode o governador investir em uma comunidade como Conceição das Crioulas, que tem menos de 5 mil habitantes, não tem uma produção, de agronegócio, não tem uma exportação, como se a gente não merecesse. Porque as políticas públicas, infelizmente, elas são encaminhadas para essas fontes de recursos financeiros, não levam em consideração a pessoa, não levam em consideração a vida. É porque a gente estando organizado, as coisas saem mais fácil. Agora, se não estiver organizado, cada quem puxar para si, fica difícil. Porque é para você ver que o povo organizado ainda demorou esse tanto todo, né? E se não tivesse organizado, não saía. Nossa luta, ela nunca acaba. Pessoas que se foram pensando na pista, se foram e deixou pra gente isso que a gente continuou lutando até agora, nós vê a pista. Mas depois da pista, tem outros sonhos. Há a possibilidade da comunidade se desenvolver, a gente envolvendo pessoas, as nossas pessoas, em outras coisas, em coisas melhores, outras visões, para poder essas pessoas tenham um desenvolvimento pessoal, né, financeiro, né? Porque através desse envolvimento é que a gente possa estar fazendo o desenvolvimento local, envolvendo mais pessoas. Um sonho que se tornou realidade. Eu não acreditava nessa estrada. Por mais que eu quisesse acreditar, eu não acreditava porque eu não via a possibilidade de sair. E hoje a gente vê que, graças a Deus, a coisa aconteceu. Muitas vezes eu passo aqui, me sento e paro para pensar como era a estrada. E hoje a gente sai daqui e no instante chega na cidade de Salgueiro. Então, para mim, é muito grato, sabe? Eu sou muito grato por tudo que aconteceu aqui, sabe? Eu agradeço de coração. Uma luta dos nossos ancestrais, e aqui é importante dizer, quando eu falei de Seu Vicente e de Seu Antônio, lá do Mulungu, é exatamente com esse sentimento, de que eles já vinham com esse sentimento de que pessoas lutaram antes dele. E eles hoje têm o quê? 80 anos, mais de 80 anos. Um tem 80 e pouco e outro deve ter 70 anos nessa faixa. Então é uma luta que veio muito antes de mim, veio muito antes de nós que tivemos à frente da associação e veio muito antes até da QCC. QCC, apesar de ser uma organização que já tem mais de 20 anos, mas ela é uma organização que representa essa luta dos nossos ancestrais. Então,
é muito nessa linha da gente dar sequência ao que os outros... A nossa obrigação de dar continuidade à luta que nosso povo tem deixado aí pra gente guerrilhar.